Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em um dos textos mais curtos e ao mesmo tempo mais reveladores, diretos e estratégicos do Novo Testamento, a terceira carta de João. Mas antes de continuarmos esta jornada pelas Escrituras, deixe-me te mostrar algo que pode transformar completamente a forma como você entende a Bíblia. Aqui na descrição deste vídeo existe um curso bíblico completo chamado Panorama da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Nesse curso, você percorre toda a história bíblica em 30 aulas organizadas, entendendo o contexto histórico, os acontecimentos, os personagens e principalmente as conexões entre os livros da Bíblia. Detalhes que muitas vezes passam despercebidos em uma leitura comum das Escrituras. Você pode assistir no seu próprio ritmo, aprofundar seu conhecimento e, ao final, ainda receber um certificado de conclusão. Se você realmente deseja entender a Bíblia de forma clara, estruturada e profunda, vale muito a pena dar uma olhada. O link está na descrição. Agora, vamos continuar nossa jornada pela terceira carta de João. Hoje nós vamos entrar em uma carta que não fala apenas de doutrina, mas de pessoas reais, relacionamentos reais e conflitos que acontecem dentro da própria comunidade. Ao longo deste vídeo você vai entender quem é Gaio, o destinatário central dessa carta, o papel dos viajantes e da hospitalidade no cristianismo primitivo, o contraste direto entre dois personagens, fidelidade e oposição, o problema causado por uma liderança que busca destaque pessoal e como essa carta revela uma das primeiras tensões internas dentro da igreja. E nos blocos finais, vamos chegar ao ponto mais sensível de toda a narrativa, onde a autoridade, verdade e comportamento entram em confronto direto. Se você quer entender o que realmente estava acontecendo por trás dessa carta, fica comigo até o final. Mas para entender completamente o que este livro realmente significa, precisamos voltar ao mundo real em que ele foi escrito. O cenário em que a terceira carta de João surge é marcado por um momento de consolidação e, ao mesmo tempo, de tensão dentro do cristianismo do final do primeiro século. O Império Romano ainda dominava vastos territórios, conectando cidades através de uma rede extensa de estradas que facilitavam não apenas o comércio, mas também a circulação de ideias, crenças e ensinamentos. Nesse ambiente, o cristianismo já não era apenas um movimento localizado. Ele havia se espalhado por diversas regiões, especialmente na Ásia Menor. As comunidades cristãs não possuíam estruturas formais como templos próprios. Elas se reuniam em casas, formando núcleos locais de fé, onde ensino, comunhão e liderança aconteciam de forma direta e relacional. E é exatamente dentro desse ambiente que essa carta ganha forma. A tradição mais antiga associa sua autoria ao apóstolo João, a mesma figura ligada ao Evangelho que leva seu nome e as outras cartas joaninas. No texto, ele se apresenta novamente como o presbítero, uma designação que indica a autoridade reconhecida dentro dessas comunidades. Esse título não é apenas simbólico, ele reflete uma posição consolidada, alguém que não apenas ensina, mas que acompanha, orienta e intervém quando necessário. A data provável dessa carta se situa entre os anos finais do primeiro século, possivelmente entre 85 e 95 d.C., um período em que a geração apostólica já estava chegando ao fim, e novas lideranças começavam a assumir posições dentro das igrejas locais. Esse detalhe é essencial, porque revela um cenário de transição. A fé já havia sido estabelecida, mas sua administração e preservação começavam a depender de novos líderes. E é exatamente nesse ponto que surgem tensões. A carta não trata de perseguição externa, não trata de oposição romana. Ela trata de algo mais interno, mais próximo, mais delicado.
a forma como a liderança e a autoridade estavam sendo exercidas dentro das próprias comunidades. Outro elemento importante desse contexto é o papel dos missionários itinerantes. Esses viajantes percorriam regiões levando ensino, fortalecendo comunidades e mantendo a unidade da mensagem. Eles dependiam diretamente da hospitalidade dos cristãos locais. Ser recebido em uma casa significava ter apoio, espaço e reconhecimento, mas esse sistema também exigia discernimento. Nem todos que viajavam ensinavam a mesma coisa. Nem todos representavam a mesma fidelidade à mensagem original. E é dentro dessa dinâmica que a carta se posiciona. Diferente da segunda carta de João, que enfatiza a proteção contra falsos ensinamentos, aqui o foco se desloca para outro problema: a forma como algumas lideranças locais estavam reagindo a esses missionários. Mais especificamente, a carta revela um conflito envolvendo três figuras principais: Gaio, o destinatário, elogiado por sua fidelidade; Diótrefes, uma liderança local que se opõe à autoridade e rejeita outros irmãos; Demétrio, alguém recomendado com bom testemunho. Esses nomes não aparecem em narrativas maiores do Novo Testamento, mas aqui eles ganham destaque, porque representam situações reais, situações que não são abstratas, são práticas, relacionais e profundamente humanas. Outro ponto relevante é que essa carta tem um caráter extremamente pessoal. Ela não é dirigida a uma comunidade inteira de forma genérica. Ela é direcionada a um indivíduo. Isso torna o tom ainda mais direto, mais específico e, ao mesmo tempo, mais revelador, porque permite observar como questões maiores, como autoridade, verdade e comunhão, se manifestam no nível pessoal. Além disso, o texto revela um detalhe importante sobre o momento histórico: a existência de tensões internas já bem definidas dentro das comunidades cristãs. Não se trata de um problema emergente, é algo que já está acontecendo e que exige resposta. Essa carta, então, não é apenas uma comunicação de incentivo. Ela é uma intervenção, uma tentativa de corrigir, orientar e preservar a integridade da comunidade. E é exatamente nesse cenário de crescimento, transição e tensão interna que a narrativa começa. Mapa do vídeo obrigatório. Agora que entendemos o cenário em que essa carta foi escrita, é importante visualizar como essa jornada vai se desenvolver. Este vídeo está organizado em 7 blocos. Bloco 1 de 7, a abertura da carta, Gaio e a fidelidade reconhecida. Bloco 2 de 7, a prática da verdade, hospitalidade e testemunho. Bloco 3 de 7, o envio dos irmãos, missão e apoio. Bloco 4 de 7, o surgimento de Diótrefes. O conflito começa. Bloco 5 de 7, o problema da liderança, rejeição e oposição. Bloco 6 de 7, o exemplo de Demétrio, contraste e testemunho. Bloco 7 de 7, o encerramento, intenção de presença e continuidade. Ao longo dessa jornada você vai perceber como cada personagem representa uma resposta diferente dentro da mesma realidade. E agora, a narrativa começa. A carta se inicia de forma direta, sem introduções longas, mas com um elemento que define imediatamente o tom de toda a mensagem: o presbítero ao amado Gaio. Essa frase inicial já revela 2 informações fundamentais. Primeiro, a identidade de quem escreve. O autor não precisa apresentar credenciais detalhadas. O título presbítero é suficiente. Ele carrega reconhecimento, autoridade e proximidade. Segundo, a identidade de quem recebe. Gaio é chamado de amado. E esse detalhe não é apenas formal. Ele estabelece uma relação pessoal, uma conexão direta entre autor e destinatário. Na sequência, o autor afirma que ama Gaio na verdade.
Essa expressão conecta imediatamente com a linguagem usada nas outras cartas joaninas. O amor aqui não é apresentado como sentimento isolado. Ele está vinculado à verdade. Isso indica que a relação entre eles não é apenas afetiva. Ela é fundamentada em algo compartilhado, algo comum, algo que define identidade. Outro ponto importante é a forma como o autor expressa seu desejo em relação a Gaio. Ele deseja que Gaio vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa construção revela um equilíbrio. O autor não separa aspectos espirituais e físicos. Ele reconhece ambos, mas estabelece uma referência clara: o estado da alma. Ou seja, a condição espiritual de Gaio é apresentada como base, e isso indica que sua vida já é conhecida pelo autor. Na sequência, a carta apresenta um elemento central: o testemunho de outros irmãos. O autor afirma que se alegrou ao ouvir que Gaio anda na verdade. Esse detalhe é extremamente significativo, porque revela que a conduta de Gaio não é isolada, ela é observada, relatada, confirmada por outros. Isso mostra que existe uma rede de comunicação entre as comunidades e que a reputação de alguém é construída a partir do que é vivido na prática. O verbo andar aparece novamente aqui, assim como na segunda carta. E mais uma vez, ele indica continuidade. Não é um evento pontual, é um padrão de vida. Gaio não apenas conhece a verdade, ele vive nela, e isso se torna visível. Outro ponto importante é a alegria expressa pelo autor. Ele afirma que não tem maior alegria do que ouvir que seus filhos andam na verdade. Essa frase amplia o entendimento da relação. Gaio não é apenas um conhecido, ele é visto como parte de um grupo mais amplo, quase como alguém sob cuidado espiritual. Isso revela um modelo de liderança baseado em acompanhamento, em relação, em vínculo, e não apenas em ensino distante. Além disso, essa declaração reforça o valor central da carta. A verdade não é apenas defendida, ela é celebrada quando vivida. Isso cria um contraste implícito com o que será apresentado nos próximos blocos. Porque se há alegria quando alguém anda na verdade, então há preocupação quando isso não acontece. Outro detalhe relevante é que, até esse ponto, a carta não apresenta conflito. Ela constrói base, estabelece referência, define um exemplo. Gaio se torna, dentro da narrativa, um modelo inicial, um ponto de estabilidade, alguém que representa aquilo que deveria ser comum dentro da comunidade. Mas essa estabilidade não permanece isolada por muito tempo, porque à medida que a carta avança, outras figuras começam a surgir, e com elas, a tensão que estava implícita começa a se tornar visível. Até aqui, a carta apresenta Gaio como um exemplo claro de alguém que vive a verdade de forma prática, reconhecida e confirmada por outros. Mas, se existe um modelo positivo tão bem definido, então a narrativa também está preparando o terreno para mostrar o contraste. E é exatamente esse contraste que começa a surgir no próximo bloco. Bloco 2 de 7, a prática da verdade, hospitalidade, testemunho e movimento. A partir da afirmação inicial sobre Gaio, a carta não permanece apenas no reconhecimento de sua fidelidade. Ela avança para mostrar como essa fidelidade se manifesta na prática. E esse ponto é essencial para entender o que está sendo construído no texto. Porque até aqui, Gaio foi apresentado como alguém que anda na verdade. Agora, essa verdade começa a ganhar forma concreta. O autor afirma que Gaio age com fidelidade em tudo o que realiza em favor dos irmãos, especialmente daqueles que são estrangeiros. Essa observação revela um aspecto importante da dinâmica das primeiras comunidades cristãs.
Esses irmãos estrangeiros não eram visitantes comuns, eram viajantes, mensageiros, missionários, pessoas que percorriam diferentes regiões levando ensino, fortalecendo comunidades e mantendo a continuidade da mensagem. E dentro desse sistema, a hospitalidade não era apenas um gesto de gentileza, era uma parte essencial da estrutura do cristianismo primitivo. Receber alguém em casa significava mais do que oferecer abrigo. Significava apoiar a missão. Significava reconhecer a legitimidade daquele ensino. Significava participar, de certa forma, daquilo que estava sendo feito. E é exatamente isso que Gaio está fazendo. Ele não apenas recebe essas pessoas, ele age com fidelidade ao fazê-lo. Essa expressão, agir com fidelidade, indica que sua conduta não é impulsiva. Ela está alinhada com aquilo que foi estabelecido, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele vive. Outro detalhe importante é que esses irmãos dão testemunho do amor de Gaio diante da igreja. Isso mostra que suas ações não ficam restritas ao ambiente local. Elas se tornam conhecidas, circulam, são relatadas, e isso reforça a ideia de que existe uma rede de comunicação entre as comunidades. A reputação de alguém, nesse contexto, não é construída por discurso, ela é construída por prática, e essa prática é observada por outros. Na sequência, o autor orienta que Gaio continue ajudando esses irmãos de forma digna de Deus. Essa expressão carrega um peso significativo. A referência não é apenas social, não é apenas moral, é espiritual. A forma como Gaio deve agir é medida por um padrão mais alto, digna de Deus. Isso eleva o nível da ação. Não se trata apenas de continuar ajudando, mas de fazer isso de maneira que esteja alinhada com aquilo que representa a própria mensagem. Outro ponto importante é a explicação do motivo pelo qual esses irmãos estão viajando. O texto afirma que eles saíram por causa do nome. Essa expressão, dentro do contexto do Novo Testamento, aponta diretamente para a missão associada a Jesus. Eles não estão viajando por interesse próprio, não estão em busca de benefício pessoal, estão comprometidos com a propagação da mensagem, e isso reforça a legitimidade daquilo que fazem. Além disso, o texto acrescenta que eles não aceitam nada dos gentios. Esse detalhe é fundamental. Ele mostra que esses missionários não dependem de apoio externo ao ambiente cristão. Eles não buscam sustento fora da comunidade. Isso cria uma responsabilidade ainda maior para aqueles que fazem parte da fé. Se eles não recebem de fora, então precisam ser sustentados por dentro. E é exatamente nesse ponto que a ação de Gaio ganha ainda mais importância. Ele não está apenas sendo hospitaleiro, ele está sustentando uma estrutura, uma rede, um movimento. Outro elemento relevante aparece logo em seguida. O autor afirma que, ao agir dessa forma, as pessoas se tornam cooperadoras da verdade. Essa frase amplia completamente o entendimento da ação. Gaio não é apenas alguém que ajuda, ele participa. Ele se torna parte daquilo que está sendo feito. Isso mostra que, dentro desse contexto, a missão não é restrita a quem viaja. Ela envolve também quem apoia, quem recebe, quem sustenta, quem abre espaço. E isso cria uma visão coletiva da propagação da mensagem. Não há separação entre quem vai e quem envia. Ambos fazem parte do mesmo processo. Outro detalhe importante é o contraste implícito que começa a se formar. Até aqui, tudo está alinhado. Verdade, fidelidade, hospitalidade, testemunho, cooperação. Mas a forma como esses elementos são apresentados sugere que nem todos estão agindo assim. Se há necessidade de afirmar, elogiar e orientar, então existe também a possibilidade de ausência desses comportamentos. E essa possibilidade começa a ganhar forma à medida que o texto avança.
Além disso, a construção do texto revela um padrão. Primeiro, o autor apresenta um exemplo positivo. Depois, reforça a importância desse comportamento e, em seguida, amplia o significado dessa prática. Isso cria uma base sólida, uma referência clara, algo que pode ser comparado, e isso será essencial para entender o que virá depois. Outro ponto relevante é a forma como o texto mantém o foco. Ele não se dispersa, não entra em temas e paralelos. Tudo gira em torno da prática da verdade, mas essa prática não é abstrata, ela é concreta, ela envolve ação, decisão, postura e relacionamento. Isso também mostra que, dentro dessa carta, a verdade não é apenas um conceito teológico, ela é vivida no dia a dia, na forma como se recebe alguém, na forma como se apoia uma missão, na forma como se responde às necessidades da comunidade. E isso torna a mensagem extremamente prática. Outro aspecto importante é que, até esse ponto, a carta ainda não apresenta conflito direto, mas a construção está sendo feita, a base está sendo estabelecida, e essa base prepara o terreno para algo que vai mudar o tom da narrativa. Porque se existe um modelo claro de fidelidade, então a próxima etapa é mostrar o que acontece quando esse modelo não é seguido. E é exatamente aí que a tensão começa a se revelar. Até aqui, a carta mostrou que viver a verdade não é apenas uma questão de crença, mas de prática, de ação, de participação direta naquilo que está sendo construído. Mas enquanto alguns sustentam essa estrutura, outros começam a agir de forma diferente. E essa diferença não é pequena, ela afeta diretamente a comunidade. E é exatamente isso que começa a aparecer a seguir. Até aqui, a história revelou como a fidelidade de Gaio e a prática da hospitalidade estabeleceram o cenário para tudo o que viria a seguir. Mas os acontecimentos que começam agora mudam completamente o rumo dessa narrativa. Eles revelam detalhes que explicam não apenas o que estava acontecendo naquele momento, mas por que essa carta se tornou tão necessária dentro das primeiras comunidades cristãs. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. O envio dos irmãos. Missão, apoio e continuidade da verdade. Depois de estabelecer a fidelidade de Gaio e destacar sua prática constante de hospitalidade, a carta avança para um ponto que amplia ainda mais o alcance dessa atitude. Agora, o foco não está apenas no que Gaio faz localmente, mas no impacto dessa ação dentro de um movimento maior. O autor afirma que esses irmãos, os viajantes que Gaio recebe, devem ser encaminhados em sua jornada de maneira digna de Deus. Essa instrução não é apenas um reforço. Ela adiciona uma nova dimensão à prática da hospitalidade. Até aqui, Gaio é apresentado como alguém que recebe. Agora, ele é orientado a enviar. E essa diferença é significativa. Receber é um ato inicial. Enviar é um ato de continuidade. Isso mostra que a participação na missão não termina quando alguém é acolhido. Ela se estende, se prolonga e acompanha o movimento daqueles que seguem adiante. Outro detalhe importante é a expressão encaminhar. Ela não indica apenas permitir que alguém vá, indica apoiar, preparar, suprir o necessário para que a jornada continue. Isso pode envolver alimento, recursos, orientação e até mesmo recomendação. Dentro do contexto do primeiro século, esse tipo de apoio era essencial. As viagens eram longas, perigosas e dependiam completamente da rede de hospitalidade entre as comunidades. Sem esse suporte,
a circulação de ensinamentos seria limitada. E é exatamente por isso que essa instrução tem um peso tão grande. Ela não trata apenas de um gesto individual. Ela sustenta um sistema. Outro ponto relevante é que essa prática cria uma cadeia, uma sequência contínua. Os irmãos são enviados de uma comunidade para outra, recebidos por novos grupos, e assim a mensagem se mantém em movimento. Isso revela que o cristianismo primitivo não dependia apenas de centros fixos. Ele se desenvolvia através de conexões, de deslocamento, de relacionamento entre comunidades. E, dentro dessa estrutura, cada pessoa tinha um papel. Alguns viajavam, outros recebiam, outros enviavam. Mas todos participavam. Essa ideia é reforçada pela declaração de que aqueles que agem dessa forma se tornam cooperadores da verdade. Esse conceito é central, porque redefine o entendimento de participação. Não é necessário estar na linha de frente da viagem para fazer parte da missão. Quem sustenta também participa. Quem apoia também contribui. Quem envia também está envolvido. Isso amplia a visão da comunidade. A missão não é individual, ela é coletiva. Outro aspecto importante é que essa cooperação não é neutra. Ela está diretamente ligada à verdade, ou seja, não se trata de apoiar qualquer movimento, mas de sustentar aquilo que está alinhado com a mensagem original. Isso conecta diretamente com o que foi apresentado anteriormente. A prática da hospitalidade, nesse contexto, não pode ser separada do discernimento. E esse ponto se torna ainda mais relevante quando consideramos o que virá adiante. Outro detalhe que merece atenção é a consistência da narrativa. O texto mantém um fluxo contínuo. Ele não apresenta ideias isoladas. Cada elemento se conecta com o anterior. Gaio anda na verdade. Sua prática é confirmada por testemunhas. Ele recebe os irmãos. Agora ele é orientado a enviá-los. E ao fazer isso, se torna cooperador da verdade. Essa progressão cria uma estrutura sólida, uma sequência lógica, algo que pode ser observado, compreendido e replicado. Além disso, essa construção reforça o papel do exemplo. Gaio não é apenas elogiado, ele é apresentado como referência, como modelo, algo que pode ser seguido, e isso prepara o terreno para o contraste que está prestes a surgir. Outro ponto relevante é que até aqui a carta ainda não menciona diretamente o conflito, mas a forma como esses comportamentos são enfatizados sugere que eles não são universais. Se há necessidade de orientar, reforçar e elogiar, então há também ausência desses padrões em outros lugares. E essa ausência começa a ganhar forma à medida que o texto avança. Além disso, a ênfase no envio revela uma preocupação com a continuidade. A mensagem não pode parar, ela precisa seguir, e para isso, a estrutura de apoio precisa funcionar. Se uma parte falha, todo o sistema é afetado, e isso explica a importância de cada ação. Nada é pequeno, nada é isolado, tudo faz parte de algo maior. Outro aspecto importante é a relação entre verdade e movimento. A verdade, nesse contexto, não é estática. Ela se move, ela percorre caminhos, ela atravessa regiões, e para isso depende de pessoas dispostas a sustentar esse movimento. Isso cria uma imagem dinâmica da fé. Não é algo parado, é algo em constante deslocamento. E isso exige participação contínua. Outro detalhe relevante é que o texto não apresenta essa dinâmica como opcional. Ela é tratada como parte natural da vida da comunidade, algo esperado, algo necessário. E isso reforça o compromisso coletivo. A responsabilidade não é apenas de alguns, é compartilhada. E é exatamente nesse ponto que a narrativa começa a mudar de direção. Porque depois de construir um modelo tão claro de cooperação e fidelidade,
A carta introduz alguém que age de forma completamente diferente. E essa diferença não é apenas comportamental. Ela afeta diretamente essa estrutura que foi apresentada. Até aqui, a carta mostrou como a verdade se mantém em movimento através da cooperação, da hospitalidade e do envio contínuo dos irmãos. Mas quando essa dinâmica é interrompida, o impacto não é pequeno. Ele atinge a própria continuidade da mensagem, e é exatamente isso que começa a ser revelado agora. Bloco 4 de 7, Diótrefes, o surgimento do conflito e a ruptura interna. Até este ponto, a carta construiu uma base sólida. Apresentou um modelo claro de fidelidade, mostrou como a verdade se manifesta na prática e revelou uma estrutura em funcionamento, onde hospitalidade, cooperação e envio mantêm a continuidade da mensagem. Mas a partir daqui, o tom da narrativa muda, de forma direta, sem preparação gradual. O autor introduz um novo personagem, e com ele surge o primeiro conflito explícito da carta. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos recebe. Essa frase marca uma ruptura. Ela revela que aquilo que vinha sendo apresentado como modelo não é seguido por todos. E mais do que isso, mostra que o problema não está fora da comunidade, está dentro. O nome Diótrefes aparece aqui como figura central de oposição. E o primeiro detalhe que o texto destaca não é uma ação específica, mas uma característica. Gosta de ter a primazia. Essa expressão define o comportamento. Ela indica desejo de destaque, de controle, de posição. Não se trata apenas de liderança, mas de uma liderança que busca centralidade. Esse ponto é essencial, porque revela que o problema não começa com uma ação externa. Ele começa com uma postura interna, uma forma de se posicionar dentro da comunidade. Outro aspecto importante é a consequência dessa postura. Diótrefes não recebe aqueles que vêm com autoridade reconhecida. Mais especificamente, ele não recebe a comunicação do próprio autor da carta. Isso indica uma rejeição direta, não apenas a pessoas, mas à autoridade que elas representam. Esse detalhe revela uma tensão maior, a relação entre liderança local e autoridade apostólica. No contexto do primeiro século, essa relação ainda estava sendo definida, e essa carta mostra um momento em que essa estrutura entra em conflito. Outro ponto relevante é que o autor afirma que escreveu à igreja. Isso indica que houve uma comunicação anterior, mas essa comunicação não foi aceita, não foi considerada, e isso amplia a gravidade da situação. Não se trata apenas de discordância, trata-se de rejeição, e essa rejeição não é silenciosa, ela tem consequências práticas. Na sequência, o autor descreve as ações de Diótrefes com mais detalhes. Ele fala palavras maliciosas contra o autor. Esse comportamento indica não apenas oposição, mas tentativa de descredibilização. Diótrefes não apenas rejeita, ele fala contra, e isso cria um ambiente de divisão. Outro detalhe importante é que essa oposição não se limita à fala, ela se manifesta em ações concretas. Diótrefes não recebe os irmãos, ou seja, ele interrompe diretamente a estrutura que foi apresentada nos blocos anteriores. A hospitalidade é bloqueada, o envio é comprometido, a cooperação é interrompida, e isso afeta a continuidade da mensagem. Mas o texto vai além. Ele afirma que Diótrefes impede aqueles que querem receber os irmãos. E não apenas impede, mas os expulsa da igreja. Esse ponto revela o nível do conflito. Não se trata apenas de uma posição pessoal, é uma ação que afeta outros, que limita a liberdade da comunidade, que estabelece controle e que cria exclusão. Esse detalhe é decisivo, porque mostra que o problema não é isolado, ele se expande,
ele influencia, ele altera a dinâmica da comunidade. Outro aspecto importante é o contraste com Gaio. Enquanto Gaio recebe, Diótrefes rejeita. Enquanto Gaio coopera, Diótrefes interrompe. Enquanto Gaio sustenta a verdade, Diótrefes cria barreiras. Esse contraste não é acidental. Ele foi preparado desde o início da carta e agora se torna evidente. Além disso, a forma como o autor descreve essa situação revela uma preocupação clara. Ele não ignora, não relativiza. Ele identifica, nomeia e expõe. Isso mostra que a carta não está apenas incentivando comportamentos positivos, ela também está corrigindo comportamentos negativos. Outro ponto relevante é que o autor não apresenta ainda uma solução completa. Ele descreve, ele revela, mas a resposta prática ainda está por vir. Isso cria uma tensão narrativa. O problema foi exposto, mas ainda não foi resolvido, e essa tensão mantém o foco. Mantenha a atenção. Outro detalhe importante é a progressão do texto. Até aqui, tudo foi construído de forma linear. Agora, há uma quebra, uma interrupção. E isso muda o ritmo da narrativa, cria contraste e reforça a gravidade da situação. Além disso, o fato de o conflito envolver liderança torna tudo mais complexo. Não se trata de alguém de fora, não se trata de um visitante, trata-se de alguém dentro da estrutura, alguém com influência, e isso aumenta o impacto. Outro aspecto relevante é que a carta não entra em detalhes sobre a origem dessa atitude. Ela não explica por que Diótrefes age assim, ela apenas mostra o que ele faz. Isso mantém o foco no comportamento, na ação e nas consequências. E isso torna a mensagem mais direta, mais objetiva, mais clara. À medida que esse cenário se desenvolve, fica evidente que a carta está lidando com algo maior do que uma simples diferença de opinião. Ela está lidando com a forma como a verdade é preservada dentro da comunidade e com o risco de que essa preservação seja comprometida por atitudes internas. E é exatamente nesse ponto que a narrativa se prepara para avançar, porque depois de expor o problema, a carta precisa apontar um caminho. Até aqui, a carta revelou que o maior desafio não vem apenas de fora, mas pode surgir dentro da própria comunidade. E quando isso acontece, o impacto não é pequeno. Ele atinge a estrutura, a comunhão e a continuidade da verdade. Mas, diante desse cenário, ainda existe uma pergunta essencial: como responder a isso? E é exatamente essa resposta que começa a ser apresentada a seguir. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada. Eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. Bloco 5 de 7. A resposta ao conflito. Limites, discernimento e posicionamento. Depois de expor de forma direta o comportamento de Diótrefes, a carta avança para um ponto que muda novamente o tom da narrativa. Até aqui, o problema foi identificado. As ações foram descritas. O impacto foi revelado. Agora, surge a necessidade de resposta. E essa resposta não é apresentada como confronto imediato, mas como orientação. O autor se dirige novamente a Gaio, e a partir desse momento, a carta assume um caráter ainda mais pessoal. Ele não fala mais de forma geral. Ele direciona, instrui, define um caminho. Amado, não imites o mal, mas o bem.
Essa frase, embora breve, concentra uma das instruções mais diretas de toda a carta. Ela estabelece um princípio, um critério de ação. E esse critério não depende de circunstância externa, ele depende de escolha. Gaio é chamado a observar, discernir e decidir. Outro ponto importante é que essa orientação não é abstrata. Ela está diretamente conectada ao que foi apresentado anteriormente. O mal aqui não é um conceito genérico. Ele já foi mostrado. Está ligado às ações de Diótrefes, à rejeição, à oposição, à tentativa de controle. E, ao mesmo tempo, o bem também já foi definido. Está ligado à prática de Gaio, à hospitalidade, à fidelidade, à cooperação com a verdade. Ou seja, a carta construiu dois modelos claros. Agora, ela orienta a escolha entre eles. Outro detalhe relevante é que o autor não entra em discussão prolongada. Ele não argumenta, não justifica extensivamente. Ele afirma. Isso mostra que, naquele contexto, a distinção já era evidente. O que faltava não era informação, mas posicionamento. E é exatamente isso que a carta exige. Outro aspecto importante aparece na sequência. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Essa afirmação estabelece uma ligação direta entre comportamento e identidade. Não se trata apenas de ação isolada. Trata-se de pertencimento. A prática revela a origem. A conduta revela a conexão. Esse ponto é extremamente significativo, porque elimina a possibilidade de separar completamente crença e comportamento. Na lógica da carta, o que alguém faz está diretamente ligado àquilo que essa pessoa representa. Outro detalhe relevante é que o texto não apresenta essa realidade como gradual. Ela é clara, direta, não há uma zona intermediária. Ou se faz o bem, ou se faz o mal. E essa clareza reforça o peso da decisão. Além disso, essa instrução vem logo após a exposição do comportamento de Diótrefes. Isso indica que o autor não está apenas alertando sobre o problema. Ele está oferecendo um caminho diante dele. Um caminho que não depende da mudança do outro, mas da postura de quem recebe a orientação. Outro ponto importante é que a carta não orienta Gaio a confrontar diretamente Diótrefes nesse momento. Ela não propõe debate, não sugere enfrentamento público. Ela orienta discernimento e posicionamento pessoal. Isso revela uma estratégia. A prioridade não é resolver imediatamente o conflito externo, mas preservar a integridade interna. Outro aspecto relevante é que essa instrução também protege Gaio, porque o coloca em uma posição clara, sem ambiguidade, sem confusão. Ele sabe o que deve fazer e sabe por quê. Além disso, a forma como essa orientação é construída mantém a consistência da carta. Desde o início, o foco esteve na prática. Agora isso se intensifica. Não basta reconhecer o problema, é necessário agir de forma coerente com a verdade. Outro detalhe importante é que o texto não apresenta essa decisão como algo fácil, mas também não a complica. Ele simplifica. Imitar o bem, evitar o mal. Mas dentro do contexto apresentado, essa simplicidade carrega profundidade, porque exige discernimento e exige coragem. Outro ponto relevante é a relação entre essa instrução e a continuidade da comunidade. Se cada membro fizer essa escolha, a estrutura se mantém. Se essa escolha não for feita, o impacto se amplia. E isso mostra que a responsabilidade não está concentrada apenas na liderança. Ela é compartilhada. Outro aspecto importante é que essa orientação prepara o terreno para o próximo movimento da carta. Porque, depois de apresentar um exemplo negativo e orientar sobre a escolha correta, o texto introduz um novo personagem, um contraste direto, uma referência positiva. E esse contraste ajuda a consolidar ainda mais o entendimento.
Além disso, a progressão da narrativa se mantém consistente. Primeiro, um modelo positivo, Gaio. Depois, um modelo negativo, Diótrefes. Agora, a orientação de escolha. E, em seguida, um novo exemplo. Essa construção cria clareza, organização e direcionamento. Outro detalhe relevante é que a carta continua mantendo um tom direto, sem excesso de explicação, sem digressões, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Cada frase tem peso, cada orientação tem função, e isso reforça o caráter estratégico do texto. À medida que a carta avança, fica evidente que o objetivo não é apenas informar, é formar, definir postura, estabelecer critérios e preparar a comunidade para agir de forma alinhada com a verdade. E é exatamente nesse ponto que a narrativa se prepara para apresentar o próximo elemento. Um exemplo que não apenas reforça o caminho, mas que também serve como confirmação. Até aqui, a carta mostrou que, diante do conflito, a resposta não começa com confronto, mas com escolha, com posicionamento, com discernimento. Mas, além dessa orientação, ainda existe algo essencial, um exemplo que confirma o caminho. E é exatamente isso que aparece a seguir. Bloco 6 de 7. Demétrio, o testemunho, que confirma a verdade. Depois de apresentar um contraste claro entre fidelidade e oposição, e de orientar diretamente a escolha entre imitar o bem ou o mal, a carta introduz um terceiro elemento que consolida toda a estrutura construída até aqui. Esse elemento não vem como teoria, não vem como argumento, ele vem como exemplo. O nome apresentado é Demétrio. E diferente de Diótrefes, sua apresentação não começa com problema, mas com testemunho. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Essa frase carrega uma densidade importante. Ela não apresenta apenas uma opinião isolada. Ela indica um reconhecimento coletivo. Todos dão testemunho. Isso sugere que sua conduta é conhecida, observada, confirmada por diferentes pessoas. E, dentro do contexto das primeiras comunidades, isso tem peso. A reputação não é construída por discurso, ela é formada pela prática contínua. E essa prática, quando consistente, se torna evidente. Outro ponto relevante é a segunda parte da afirmação. A própria verdade dá testemunho. Essa expressão amplia ainda mais o significado. Não se trata apenas de reconhecimento humano, mas de alinhamento com aquilo que foi estabelecido como verdade. Ou seja, a vida de Demétrio não apenas agrada às pessoas, ela está em conformidade com a mensagem. Isso cria uma conexão direta entre conduta e doutrina. Outro detalhe importante é que o autor acrescenta seu próprio testemunho. E nós também damos testemunho. Essa construção reforça a incredibilidade. O reconhecimento não vem de uma única fonte, ele é múltiplo. E isso cria segurança. Além disso, o autor afirma que seu testemunho é verdadeiro. Essa declaração não é redundante, ela é estratégica. Porque no contexto de conflito apresentado anteriormente, a credibilidade das palavras se torna essencial. Outro aspecto relevante é que Demétrio aparece como um contraponto direto a Diótrefes. Enquanto Diótrefes rejeita, Demétrio é reconhecido. Enquanto Diótrefes cria divisão, Demétrio confirma a verdade. Enquanto Diótrefes impede, Demétrio sustenta. Esse contraste não é apenas narrativo, ele é funcional. Ele ajuda o destinatário a visualizar claramente dois caminhos, dois modelos, duas posturas. E isso reforça a orientação dada no bloco anterior. Não imites o mal, mas o bem. Agora, o bem tem um rosto, tem um nome, tem um exemplo concreto. Outro ponto importante é que a carta não entra em detalhes extensos sobre as ações de Demétrio. Ela não precisa. O testemunho coletivo já é suficiente.
Isso mostra que, dentro daquele contexto, a reputação construída ao longo do tempo tem mais peso do que descrições detalhadas. Além disso, essa apresentação também cumpre uma função prática. Demétrio provavelmente está ligado à circulação dessa carta. Possivelmente é alguém que viaja, que leva mensagens, que conecta comunidades. E ao recomendá-lo, o autor está garantindo que ele seja recebido. Isso se conecta diretamente com o tema da hospitalidade apresentado anteriormente. Ou seja, a carta não apenas ensina sobre receber, ela também indica quem deve ser recebido. Isso mostra que discernimento não é apenas evitar o erro, é também reconhecer o que é verdadeiro. Outro detalhe relevante é que essa recomendação acontece logo após a exposição do problema com Diótrefes. Isso não é coincidência, é estrutura. Primeiro, o problema é revelado. Depois, a orientação é dada. Agora, o exemplo é apresentado. Essa sequência cria clareza, evita confusão e direciona a ação. Outro aspecto importante é que a carta mantém seu foco. Mesmo ao introduzir um novo personagem, ela não se desvia. Tudo continua conectado à verdade, à prática e à comunhão. Isso reforça a unidade do texto. Nada está solto, nada está fora de lugar. Outro ponto relevante é a forma como o testemunho de Demétrio reforça a ideia de continuidade. Ele não aparece como alguém isolado. Ele faz parte da mesma estrutura, da mesma rede, do mesmo movimento. E isso mostra que, apesar do conflito apresentado, a comunidade não está comprometida por completo. A fidelidade, a consistência, a continuidade. Além disso, a presença de Demétrio indica que o problema com Diótrefes não é universal. Ele é localizado, mas ainda assim significativo. Outro detalhe importante é que o texto não cria uma narrativa emocional exagerada. Ele mantém equilíbrio, apresenta os fatos, define os exemplos e permite que o leitor compreenda a situação de forma clara. Isso reforça o caráter documental da carta. Outro aspecto relevante é que, ao apresentar Demétrio, o texto também prepara o encerramento. Os elementos principais já foram apresentados. Gaio, fidelidade. Diótrefes, oposição. Demétrio, confirmação. Agora, a carta se aproxima de sua conclusão. E essa conclusão não será apenas formal. Ela trará um detalhe importante sobre a forma como essa comunicação acontece e sobre o que ainda não foi dito. Até aqui, a carta deixou claro que, mesmo em meio ao conflito, a verdade continua sendo confirmada por aqueles que vivem de forma alinhada com ela. Mas ao se aproximar do fim, o texto revela algo ainda mais significativo. Porque, apesar de tudo o que foi escrito, o autor considera que isso ainda não é suficiente. E é exatamente isso que aparece no próximo e último bloco. Bloco 7 de 7. A carta não termina. Presença, continuidade e relação. Depois de construir toda a narrativa, apresentar um exemplo de fidelidade, expor um conflito interno, orientar uma escolha clara e confirmar o caminho através de um novo testemunho, a carta chega ao seu encerramento. E assim como no início, esse encerramento não é apenas formal, ele carrega significado. O autor afirma que ainda tinha muitas coisas a escrever. Essa declaração revela um ponto importante. O conteúdo da carta não esgota o assunto. O que foi registrado é suficiente para orientar. Mas não é tudo o que poderia ser dito. Isso indica que a situação descrita não é simples. Ela envolve mais detalhes, mais nuances, mais elementos que não foram colocados no texto. Outro aspecto relevante é a decisão do autor de não escrever tudo. Ele afirma que não deseja fazê-lo com tinta e pena. Essa escolha não é apenas prática, ela é intencional. Ela revela uma preferência clara pela comunicação direta, pela presença, pelo encontro.
No contexto do primeiro século, isso tem um peso significativo. A escrita era limitada, as cartas eram curtas e o contato pessoal era a forma mais completa de comunicação. Mas aqui, essa escolha também revela algo mais profundo. Existem coisas que não podem ser plenamente transmitidas por escrito, orientações que dependem de interação, correções que exigem proximidade. E isso mostra que a liderança, naquele contexto, não era apenas textual, ela era relacional. Outro ponto importante aparece logo em seguida. O autor expressa o desejo de ver Gaio em breve e de falar com ele face a face. Essa expressão reforça a ideia de continuidade. A carta não é um ponto final, ela é uma etapa, uma preparação para algo que ainda vai acontecer. Isso também revela que o autor não está distante. Ele acompanha, ele intervém e ele pretende agir diretamente. Outro detalhe relevante é o tom dessa declaração. Mesmo após expor um conflito interno significativo, o encerramento não carrega tensão. Ele traz expectativa, continuidade e vínculo. Isso equilibra toda a narrativa. A carta não termina em conflito, termina em relação. Outro aspecto importante é a breve saudação final. Paz seja contigo. Essa expressão, embora simples, carrega profundidade. Ela não é apenas uma despedida, ela reafirma o ambiente que a carta busca preservar. Um ambiente onde, apesar das tensões, a paz ainda é possível. Outro detalhe relevante é a menção aos amigos. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, cada um pelo seu nome. Essa frase amplia o cenário. Mostra que não se trata de uma relação isolada entre autor e destinatário. Existe uma rede, uma comunidade, pessoas conectadas, relacionamentos estabelecidos. E mais do que isso, revela um cuidado individual, cada um pelo seu nome. Isso indica proximidade, reconhecimento, identidade. Não é uma massa anônima, são pessoas conhecidas, relacionamentos reais. Outro ponto importante é que essa saudação final reforça a dimensão pessoal da carta. Diferente de outras cartas mais amplas, aqui o foco é direto, específico, relacional. E isso permite observar como questões maiores, como verdade, liderança e comunhão, se manifestam no nível individual. Além disso, o encerramento também revela algo sobre a estrutura das primeiras comunidades. Elas não eram isoladas. Havia conexão entre grupos, troca de informações, relacionamento contínuo, e isso ajudava a manter a unidade da mensagem. Outro aspecto relevante é que, mesmo após expor um problema tão direto quanto o comportamento de Diótrefes, o texto não termina com condenação. Ele termina com continuidade. Isso mostra que o objetivo da carta não é apenas denunciar, é preservar, orientar e manter a estrutura funcionando. Outro detalhe importante é a forma como a narrativa se fecha. Todos os elementos apresentados ao longo da carta se conectam. Gaio representa fidelidade, Diótrefes representa oposição, Demétrio representa confirmação, e o autor representa orientação e acompanhamento. Essa estrutura cria um quadro completo, uma visão clara da situação, e isso permite compreender o propósito da carta como um todo. Além disso, a brevidade do texto reforça sua precisão. Nada é excessivo, nada é redundante. Cada parte cumpre uma função, e isso torna a mensagem direta, objetiva e ao mesmo tempo profunda. Outro ponto relevante é que, ao afirmar que há mais a ser dito, o autor também indica que o processo ainda está em andamento. A situação não foi completamente resolvida. Ela continua. E isso mantém a relevância da carta, porque não se trata de um episódio fechado, mas de uma dinâmica contínua. Outro aspecto importante é que, ao preferir o encontro pessoal, o autor também reforça a importância da presença na liderança. Não basta escrever,
Não basta orientar à distância, é necessário estar presente, acompanhar, intervir quando necessário. E isso revela um modelo de liderança baseado em proximidade. Outro detalhe relevante é que o texto não tenta resolver tudo dentro de si. Ele reconhece seus limites e aponta para algo além. Isso cria uma sensação de continuidade, de abertura, de algo que segue, e é exatamente isso que encerra a carta. Não como um fim, mas como uma transição. Com isso, a carta chega ao seu fim, curta em extensão, mas completa em estrutura. Ela apresenta pessoas, revela comportamentos, define caminhos e orienta decisões. Mas, mesmo com tudo isso, ainda existe uma pergunta essencial. O que essa carta revela quando observada como um todo? E é exatamente isso que vamos reunir agora no fechamento final. Ao chegar ao fim desta carta, o que permanece não é apenas o registro de nomes, situações ou conflitos isolados, mas a revelação de uma dinâmica real, viva e contínua, dentro das primeiras comunidades cristãs. Uma dinâmica onde a verdade não era apenas ensinada, ela era vivida, onde a fidelidade não era medida por palavras, mas por atitudes concretas, onde a comunhão não era apenas um conceito, mas uma estrutura sustentada por pessoas que escolhiam todos os dias permanecer alinhadas com aquilo que haviam recebido. Gaio representa aquele que sustenta, que permanece firme, que pratica a verdade mesmo quando ninguém está observando. Diótrefes revela o risco que surge quando a busca por posição substitui o compromisso com a verdade, quando a autoridade deixa de servir e passa a controlar. Demétrio confirma que, mesmo em meio ao conflito, a verdade continua sendo reconhecida e testemunhada. E o autor da carta mostra que, acima de tudo, a fé não se constrói apenas com palavras escritas, mas com presença, com relacionamento, com acompanhamento real. Essa carta, embora breve, revela algo profundo. A continuidade da verdade não depende apenas de quem ensina, mas também de quem decide viver de acordo com ela. E isso atravessa o tempo, porque essa mesma escolha continua sendo feita hoje, em cada atitude, em cada decisão, em cada forma de se posicionar. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa jornada. Compartilhe sua percepção, sua reflexão ou até mesmo sua dúvida. Isso pode ajudar outras pessoas que estão caminhando junto com você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única palavra no momento certo pode transformar completamente o caminho de alguém. E se este conteúdo tem contribuído para o seu entendimento das Escrituras, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Se você quiser apoiar esse trabalho de forma ainda mais direta, existe a possibilidade de clicar no botão "Valeu demais", destacar este vídeo ou até mesmo se tornar membro do canal. Cada uma dessas ações ajuda na continuidade deste projeto e na expansão da palavra. E aqui na descrição deste vídeo, você também encontra o curso completo Panorama da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. São 30 aulas organizadas de forma clara, profunda e estruturada, onde você percorre toda a história bíblica, entendendo o contexto, os acontecimentos, os personagens e as conexões entre os livros. Se você deseja realmente aprofundar seu conhecimento e enxergar a Bíblia de forma organizada e completa, vale muito a pena conhecer. O link está na descrição. E se você chegou até aqui, escreva amém nos comentários. E mesmo que não saiba o que escrever, deixe qualquer comentário. Sua participação fortalece essa mensagem, porque no fim não se trata apenas de entender o texto, mas de viver aquilo que ele revela.
Que a verdade continue guiando seus passos, que a sua caminhada permaneça firme e que, em tudo, a sua vida seja um testemunho vivo daquilo que não muda. Que a paz permaneça com você e que a verdade habite em você de forma permanente.